Olá, oi, gente, queridos seguidores do canal. Nós vamos fazer hoje um vídeo extraordinário, né, fora dos projetos que a gente tem aqui no canal, porque a Argentina liberou agora há pouco tempo a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez. Então, como a Argentina liberou a interrupção voluntária da gravidez, esse assunto está muito à tona, né, está em todos os meios. E aí o Alessio vai explicar isso para a gente e tecer várias considerações. Então, quem é o Alessio? Primeiro, o Alessio faz parte do nosso grupo do Barraco Filosófico, né? Antes de tudo, vocês já devem conhecer o dos Barracos Filosóficos. Segundo, que não fica claro lá no barraco, mas eu vou explicar aqui para vocês entenderem por que é que o Alessio vai comentar isso com a gente. Ele é bacharel em Direito, especialista em ciências penais. Ele frequentou a Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele também fez um curso de especialização em Direito na Universidade de Salamanca. E atualmente ele trabalha como analista do Ministério Público da União desde 2005. Então, trabalha no Ministério Público Alessio e é especializado, né, em ciências penais. Então, está super por dentro desse assunto, né, Alessio? Outra importância também que tem esse vídeo para o nosso canal é que nós temos a série, né, Mulheres e Mitos. Mais de 50% das pessoas que acompanham esse canal são mulheres, então é um assunto que realmente nos interessa muito de perto. E aí, gente, quando nós conversamos, eu e a Alessio, sobre fazer esse vídeo, ele propôs o seguinte roteiro que eu vou dizer aqui para vocês. Então, aguardem, fiquem vendo esse vídeo até o fim, que a gente vai seguir 3 etapas de discussão, de questões. A primeira questão ele vai trazer para a gente a questão do aborto no Código Penal Brasileiro e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, ele vai explicar para a gente como é que está isso nesse contexto. Aí, depois, vem outras questões também muito interessantes. A próxima o estado do debate na sociedade pró-vida e a fraude da linguagem nesse discurso, a influência da encíclica Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, em 1968, quando ele proibiu todos os métodos contraceptivos. Tá, muito bem, então. O que nós vamos trabalhar aqui? Vamos instalar os trabalhos, né? Vamos começar os nossos trabalhos, o nosso programa de trabalho. O que traz o ensejo desse debate? Esse debate, ele conflagra a arena pública, a ágora, desde milênios. Esse debate, ele perpassa a civilização ocidental há milênios, desde os tempos em que podemos remontar a ascensão do patriarcado. É disso que a gente está falando. Então, é um tema que conflitua o debate público. Comecemos, então, pelo que dá ensejo ao nosso debate, que é a lei argentina. Qual é a lei argentina? Coloca na tela, por favor. Muito bem, nós estamos com ela na tela, Fernanda? Estamos. Vá direto para o artigo 4º, no ponto que nos interessa enfocar nessa live, nesse nosso programa aqui. Aqui, artigo 4º. Você estava no ponto. Deixa aí, por favor, Fernanda. Então, vamos lê-lo, Fernanda. Artigo 4º. Interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14, inclusive del processo gestacional. Então, aqui está falando do acesso à interrupção voluntária do embaraço, que em espanhol é a gravidez, né? Então, aqui o tema é tratado na esfera da saúde pública. Vamos, então, para o artigo 16. Sustituição do artículo 86 do Código Penal. Substitui o artículo 86 do Código Penal de la Nación por el seguinte. Artículo 86. No es delito el aborto realizado con consentimento de la persona gestante hasta la semana 14, inclusive del processo gestacional.
Então, olha aqui, o que a Alemanha, a Argentina fez? Um avanço fenomenal em relação ao Brasil. A Argentina está anos-luz à frente do Brasil em um simples artigo 86 do Código Penal, com 2 linhas que eu terminei de ler aqui para vocês, Fernanda. Não é delito o aborto realizado nas condições tais e tais. Olha que avanço fantástico, que conquista imensa da sociedade argentina como um todo e particularmente das mulheres que são protagonistas nessa luta. Vamos ao Código Penal brasileiro, fazer um comentário com algumas considerações breves a esse respeito, neste respeitante. O aborto é tratado no Código Penal brasileiro entre os artigos 124 e 128. Então, é ali que está o tópico pertinente ao nosso tema. O aborto é criminalizado e são criminalizadas as condutas da mulher e do médico, com penas específicas, ainda que a conduta seja a mesma, com penas específicas para a mulher e para o médico. E já adianto que a pena do médico, mesmo com consentimento da gestante, é uma pena superior à da gestante. Isso já adianto aqui para o nosso público. O nosso Código Penal, lá no artigo 28, diz que não se pune, ou seja, na prática e a rigor, não é crime 2 hipóteses de aborto. Quais são elas? O que a doutrina chama de aborto necessário e o que a doutrina chama de aborto terapêutico. O que é o aborto necessário? É aquele que ocorre quando não há outro meio de salvar a vida da mãe senão com o sacrifício do feto. Quer dizer, não há outro meio de abortar, de salvar a vida da mãe senão abortando, senão interrompendo a gravidez. E o aborto terapêutico, que é aquele que se dá na ocasião em que a concepção desse feto se deu como fruto de um estupro. Nesse caso, também se faz necessário o consentimento da mãe, porque cargas d'água não sei, de repente ela possa querer ter essa criança como fruto do estupro que ela sofreu, por imperativos de moral, religião, espiritualidade, mas o que importa é a escolha da mãe nesse momento. Muito bem, a lei valoriza a escolha da mãe quando se trata de estupro. Da mãe não, né? Porque ela não é mãe. A gente tem aqui da mulher várias que está fraudes. grávida. A gente tem aqui É muito fraudes de complicado, porque na linguagem. hora que fala mãe, as pessoas pensam a mãe vai matar o filho, ou a mãe vai matar um bebê. O feto não é um bebê e ela ainda não é mãe, né? Então, assim, da mulher Isso. que está gestando um feto. Então, aqui, novamente, eu me flagrei numa falsa linguagem aqui contaminada pelo discurso que toma conta do debate público. O Né? discurso fraudulento, como você fala, né? O artigo 128, então, ele prevê essas 2 hipóteses. Ora bem, vejamos. O Código Penal brasileiro, ele é de 1940, do ano de 1940. Regressamos a 1940, plena Segunda Guerra Mundial. Governava o Brasil Getúlio Vargas. Em 1940, a sociedade era totalmente outra. Tanto é assim que em inúmeros artigos o Código Penal foi alterado. Tão alterado que a própria parte geral foi toda modificada em 1984. Todavia, um milagre aconteceu, qual seja, o tópico referente ao aborto permanece intacto, Fernanda. Ao arrepio de todas as lutas, todas as polêmicas e todos os avanços que ocorreram no plano da medicina e da ciência ao longo de 80 anos. 1940, 2020, já lá se vão 80 anos. E para preencher essa lacuna, essa disparidade entre o texto da lei e a realidade, o real concreto, o que veio à tona, então? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Que não é das melhores, mas pelo menos dá uma
amenizada no descompasso. E a amenizada é tão sutil que se refere, já adianto para vocês, a apenas 2 pontos, que não estão contemplados no Código de 1940, mas que o Supremo albergou de modo ainda bastante incipiente. Estou falando da arguição 54, a famosa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 54, cujo encerramento do julgado se deu em 2012, na relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, ocasião em que ficou assentado na jurisprudência do Supremo. Não é crime o aborto de feto anencefalo. Deve estar lembrada desse debate, né, Fernanda? Então, o feto anencefalo, que é aquele feto que não completou a caixa encefálica, portanto, é inviável uma vida extrauterina, ofende a dignidade da pessoa, da gestante, obrigá-la a conceber um filho fadado, obrigada a dar à luz um filho fadado a não ter uma vida extrauterina. Então, o Supremo assentou esse aspecto, muito fincado em bases de interpretação da laicidade do Estado brasileiro. Então, foi um avanço que houve ali. Todavia, não são tão numerosos os casos de feto anencéfalos, vamos combinar, né, Fernanda? Então, o avanço é apenas um norteamento de para onde o debate vai. Um segundo avanço, porém, muito mais tímido ainda, apesar da repercussão ser maior, porque as hipóteses fáticas poderão ser inúmeras, é o voto vista do ministro Barroso, que atuara como advogado na DPF 54, voto vista que ele emitiu no HC 124.000, no habeas 124.306, lá de 2016, ocasião em que o ministro Barroso teve a oportunidade de destacar o que foi acolhido por maioria naquela turma do Supremo, a turma a qual ele pertence, que a interrupção voluntária da gravidez no primeiro trimestre de gestação não é crime. Essa novidade causou um rebuliço fenomenal. O ministro Barroso, o Supremo, está solapando a lei, está julgando contra a legem. Então, teve toda uma discussão naquela época. Mas por que eu estou dizendo que, apesar de você ter uma decisão com potencial de alcançar um espectro muito mais amplo da sociedade, todavia ela é mais tímida. Por que é mais tímida, Fernanda, e o nosso público? Porque foi uma decisão, no caso, as decisões em ADPF, em arguição de descumprimento de preceito fundamental, são decisões universais, erga omnes, vale para todas as esferas do Poder Judiciário, para todos os casos posteriores, é uma jurisprudência vinculante, nenhum juiz pode julgar em sentido contrário ao que está ali determinado, e um voto vista, acolhido por maioria, numa turma do Supremo, em sede de habeas, não tem esse condão. Ou seja, foi uma decisão só para aquele caso. Não pode, então, não gerou jurisprudência. Exato, mas tem ali esse precedente. Ele está ali, está quietinho. Ou seja, o debate está aberto, a coisa está ali, olha só. Agora, Alessia, era bom explicar para as pessoas por que até o terceiro mês, porque até o terceiro mês é que realmente o feto não se assemelha, não tem sistema nervoso, não tem nada que se assemelhe naquela... É um ovo em desenvolvimento, né? Não é um bebê propriamente dito. É isso que as pessoas têm que entender. Essa tentativa de liberar a interrupção da gravidez, né? De legalizar a interrupção da gravidez até o terceiro mês, é porque ali não tem um bebê, gente. Ali tem um ovo em desenvolvimento. Um ovo galado não é um pintinho. Agora, se a religião quer achar que ali já tem um espírito, tudo bem, questão de fé, você tem essa fé, não interrompa, mas algumas pessoas pode ser que precisem
que queiram e que elas precisam do apoio do Estado para poder interromper. Muito bem. Olha só, Fernanda, eu havia dito que a decisão é tímida, porque, no caso, ela não é uma decisão erga omnes, como a gente diz em latim, é mania de direito. É uma decisão universal, é uma decisão contra tudo e contra todos. Mas ela é tímida também por outro motivo, Fernanda, que agora você me desperta para refletir com o nosso público. Por que ela é uma decisão tímida, apesar de ter avançado? Mas avançou sobre uma base muito retrógrada, por favor, né? Então, olhe só por que ela é tímida. Porque a vida fetal, ela tem 3 momentos. A concepção, na verdade, já a vida antes da concepção, né? Porque espermatozoides e óvulos são células vivas. Vamos combinar. Isso é biológico, é científico. E, aliás, desperdício de espermatozoide na doutrina da igreja também é pecado. Então, vamos transformar todos os pecados em crime, Fernanda? Vamos lá, então. Ela é uma decisão tímida, eu estou aqui no ponto da timidez da decisão. Porque a vida fetal tem basicamente 3 momentos. A concepção, que é aquele encontro mágico do óvulo com o espermatozoide. Nós temos a formação do sistema nervoso central, quando então você já tem um ser que reage a estímulos, que sente dor. Então, você já tem um sistema nervoso central formado. Mas, ainda assim, você não tem, só no momento posterior você vai ter um feto com capacidade, um momento a partir do qual o feto terá capacidade de vida extrauterina, que se completa, que vai se dar após e bem após a formação do sistema nervoso central. Então, países com leis um pouco mais avançadas, mesmo que haja um sistema nervoso central, ainda assim descriminalizam e admitem a ocorrência do aborto, desde que a vida extrauterina não seja viável. Não vou polemizar sobre esse ponto, mas eu quero dizer que eu tenho simpatia pela terceira tese, que eu considero mais avançada, que é aquela que só criminaliza o aborto, já que, primeiro, eu sou a favor da descriminalização, ponto. Mas se é para criminalizar, que se criminalize o mínimo possível. Eu sou defensor de uma corrente do direito penal que se chama direito penal mínimo, que é um outro debate, a gente pode entrar em outras lives aí. Também já adianto que eu sou de uma linha de direito penal que se chama garantista. Mas, já que a gente não pode abolir o direito penal nesta seara, dado o estágio em que se encontra a civilização, já que não podemos ter a inocência de propagandear um abolicionismo penal, fiquemos com o direito penal mínimo. E como direito penal mínimo nesse tema, eu entendo aquela hipótese de criminalização que ocorre somente quando o aborto se dá sendo viável a vida do feto extrauterino. Fui claro? Então, se nós temos um feto já com possibilidade de vida extrauterina viável, não se justificaria o aborto. Ocorrendo o aborto, ele será criminalizado. Eu entendo apenas nessa hipótese. Porque a vida do feto, a vida da mãe. A mãe é uma vida que já nasceu. O feto é uma vida que ainda não nasceu. Balançando essas vidas, fiquemos com a vida da mãe. Essa balança chama-se proporcionalidade do direito que você quer proteger. Olhe só, você colocar a drasticidade do direito penal para fazer as mulheres recorrerem à clandestinidade não passa pelo teste da proporcionalidade. O mal que você quer evitar, que é a morte do feto, é muito maior do que o mal que você realmente pratica, que são os abortos clandestinos. E não me venham dizer que isso é uma consideração imoral, porque também é imoral criminalizar mulheres pelo fato de elas não quererem ser mães.
É imoral uma lei que juridicamente obrigue com a pena penal, desculpa a redundância, porque é aquela pena mais drástica, né? Não é uma pena meramente moral, é tão imoral quanto supostamente seria o aborto para alguns segmentos da sociedade, é imoral também criminalizá-lo, se é que a gente vai derivar o debate para a moral, uma coisa. E é fato também que mulheres abortam. Sempre abortaram, sempre vão abortar, e as estatísticas, os levantamentos de dados demonstram que não há um surto muito superior de ocorrências de abortos em países onde ele é descriminalizado. Então, esse debate ele fica mesmo no pantano da moral. Desculpa da Então, mas repetição é um aqui. pântano mesmo, porque é efetividade zero, né? Porque tem uma fantasia de que na hora que legalizar o aborto, as mulheres vão fazer festa. Ai, que bom! Vamos lá abortar, né? Como se o aborto Exato. não fosse uma decisão difícil. E na hora que essa decisão é tomada, procura-se as clínicas clandestinas, os remédios que circulam nas redes clandestinas, porque as mulheres vão fazer. É uma decisão muito importante e muito difícil. Então, as mulheres não fazem aborto, festinha. Ai, que bom, vamos lá, que bom, legalizou. Vamos lá fazer? Não é nessa leviandade. Então, dá a impressão de que existe um olhar assim que torna a coisa leviana e não entende a gravidade do assunto para as mulheres. Então, essa estatística que você está dando é ótima. Assim, é óbvio que não há uma debandada por aborto na hora que legaliza, porque não é uma Até decisão que porque toma. não liberaliza, não está liberado, está legalizado. É muito diferente uma coisa da outra. Assim, ó, quando você libera, liberado está. Perfeito? Então vamos falar de um exemplo assim bem típico da cidade onde eu morei, que é Santana do Livramento. Santana do Livramento tem a Justiça Federal, eu trabalhei no Ministério Público Federal, que fica atrás do prédio da Justiça Federal. O prédio da Justiça Federal tem a sua fachada. Eu estou dando exemplo para nós ilustrar o debate da diferença entre liberar e legalizar. Então, vou fazer uma comparação. Então, eu trabalhava em Santana do Livramento, onde tem uma rua que separa, mas eu gosto de dizer que une o Brasil ao Uruguai. Então, o que separa, na verdade, une, porque não tem nenhuma barreira ali. É uma rua, você atravessa, abre, não precisa nem atravessar, abre as pernas, uma está no Brasil e a outra está no Eu já Uruguai. morei lá também, eu morei lá quando criança, eu conheço. Isso. Então, a Justiça Federal tem a fachada para o Uruguai, de frente para o Uruguai, do lado brasileiro. E do lado uruguaio tem um cassino com a fachada de frente para o Brasil. Então, você atravessa a rua e já está legalizado, você volta para o lado de cá, já está ilegal de novo. Isso numa questão de rua, de um lado e outro da rua. O que eu estou falando aqui? Que liberar, a própria palavra diz, liberação, não há nenhum controle. Quando você legaliza, você chama o Estado para o controle daquela matéria. Eu dei o exemplo aqui dos jogos de azar, que no Uruguai são legalizados, o que significa que geram altas fontes de impostos e que sofrem intenso controle estatal. Da mesma forma, a cannabis sativa que é vendida para pessoas inscritas em farmácias no Uruguai. É um outro exemplo que eu daria para o nosso debate aqui. Trata-se de legalizar. Que é de legalização e não de liberalização. Exato. Então, não é que eu vou chegar no Uruguai, vou falar aqui do Uruguai, eu vou chegar na Praça Artigas, na Praça Flores, Praça Artigas, Praça Flores, e vou lá pedir maconha. Não é assim que rola a coisa. Sempre que a gente sabe que é assim sim que rola. Mas assim é no Brasil também. Assim é em qualquer lugar proibido. Muito bem. A lei tem o seguinte nome, vai lá em cima, olha que interessante para acesso à la interrupção voluntária do embaraço, é o nome da lei. É uma lei que dá à mulher o direito de acesso à interrupção voluntária da gravidez. Então, ali vai regrar como é que deve se dar isso. A mulher decidiu, ela tem que declinar o motivo? Parece que também não tem que declinar o motivo, porque aqui se trata de direito de escolha. Em inglês eles chamam de pro-choice, né? Que é o movimento
mais a esquerda, que é diametralmente oposto ao pro-life, que é o tal, a falcatrua pró-vida, né? Então, direitos das mulheres, está ali no artigo 2º, a gente pode ver. Artigo 2º. As mulheres e pessoas com outras identidades de gênero com capacidade de restar têm direito a, letra A, decidir a interrupção do embarazo de conformidade com o estabelecido em la lei presente, o que inclui estar até a 14ª semana. A igreja, quando eu falo a igreja, eu estou falando as igrejas, né? Elas se reivindicam uma função de magistério pastoral. Essa é a linguagem que eles usam, um magistério pastoral. Quer dizer, tecer linhas gerais de como a sociedade deve se conduzir. Eles dizem isso de modo muito franco na atuação deles. Basta ver que desde o tempo que eu me conheço por gente, eu testemunho os papas fazendo megas viagens internacionais, intensamente mediatizadas, não só a países católicos, como países não católicos também, onde eles exercem intensa influência no plano das relações diplomáticas. A Igreja Católica tem sua sede, que ela própria é um Estado no contexto das Nações Unidas, que é o Vaticano, um enclave dentro da cidade de Roma, um estado minúsculo, porém com intenso poder, imensa influência no curso dos assuntos internacionais, não só do mundo católico, como também do mundo não católico. Então, por isso que eu estou trazendo aqui a Humanae Vitae, porque a Humanae Vitae é um conselho que o Papa deu, mas é mais do que isso, é algo que está no inconsciente coletivo até hoje. A gente tem posturas que estão na Humanae Vitae, a gente nem se dá conta, Fernanda. A Humanae Vitae, ela é o que, então? Uma encíclica do Papa Paulo VI que trata do controle de natalidade. Esse é o tema dela, onde o Papa condena todos os métodos artificiais de controle da natalidade. Então, ali, ó, Humanae Vitae, né, que se traduz do latim como sobre a vida humana, é uma encíclica de Sua Santidade o Papa Paulo VI, de venerável veneranda memória. Eles falam assim, né, Fernanda? E o tema dela é sobre a regulação da natalidade, está ali no final do título, traduzidas para inúmeras línguas. Essa encíclica, se você baixar o PDF dela, Fernanda, se você baixar o PDF dela, você vai verificar que ela tem 15 páginas. O que é regulação de natalidade? Regulação de natalidade é falar sobre sexo. E aí eu fiz, por curiosidade, né? Eu li na íntegra e após lê-la, eu fiz um Ctrl F. Conhece aquele mecanismo Ctrl F em que a gente rastreia palavras no texto? E eu digitei a palavra sexo. E não se encontra. Sexualidade. Não apareceu, né? Não, é 0, 0. Sexual, escreve sexual. Não tem, então, não, mas é impressionante o tabu, né, contra a palavra, contra a ideia, contra a imagem, contra a existência, né? E olha só, do sexo. Para além do pasmo e do espanto que nos causa você desenvolver uma linguagem para um fraseado, um palavreado para falar de regulação da natalidade, e não há nenhum tema mais sexual do que a regulação da natalidade sem usar a palavra sexo. Mas também nos causa panto e pasmo se a gente tiver o pano de fundo histórico em que foi escrita essa encíclica. Qual é o ano, Fernando? 1968. O que estava acontecendo no mundo em 68? Tchan, 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 tchan. Uma mega revolução sexual. E a igreja dá uma resposta de enfrentamento ao problema, é o primeiro tópico, visão geral do problema, pode ver lá no início da encíclica, o subtítulo, em negrito.
ela dá uma resposta que, para além de conservadora, é ultra retrógrada. Visão nova do problema ali, ó. Então, ela enfrenta o problema sem falar do problema. Ou fala do problema sem dizer o nome da coisa. Agora eu quero avançar para como é, então, que ela usa a palavra sexo. Qual é a palavra que ela coloca no lugar? Porque ela deve colocar alguma palavra no lugar. E a palavra, Fernanda, é uso. 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 Digita uso. Digito uso. 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 A igreja, ao mesmo tempo em que condena sempre como lícito o uso dos meios. O uso dos meios são os meios. Mesmo que tal uso dos meios, caso ele Vai saiba assim, ó. renunciar ao uso do matrimônio. O uso do matrimônio. Olha só, uso do matrimônio. O que ele está falando quando ele fala em uso do matrimônio? Vamos ali no parágrafo anterior, Fernanda, que começa em se, portanto. Se você quiser ler, você pode ler o se, portanto, ali. Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges, ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina que, então, é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras, para usar do matrimônio só nos períodos infecundos, e, deste modo, regular a natalidade sem ofender aos princípios morais que acabamos de recordar. Então, o que o Papa está falando aqui, Fernanda? Eu li 5 vezes para entender. É a tabelinha, a famosa tabelinha. Usar do matrimônio nos períodos infecundos. Quer dizer, o único método natural que a igreja reconhece para controle de natalidade, o único método que ela reconhece é o método natural. Então, quer dizer, o leitor, o ledor, né, do Papa Paulo VI, aquele público a quem ele se dirige, apesar das palavras serem simples, o palavreado é tal que você precisa fazer um esforço hermenêutico, um esforço interpretativo gigantesco para se dar conta do que ele está falando. O uso do matrimônio é o ato sexual. E o ato sexual a ser realizado nos períodos infecundos como o único modo autorizado pela igreja de controle de natalidade. Exato. Nem a tabelinha que ele autoriza, ele usa o nome. Nem o que ele autoriza, ele usa o nome. Nem isso ele usa o nome. Então, dizer, eu gosto de ler, é uma tortura ler, né? Mas eu até gosto eu amo odiar, por quê? Porque a gente faz um esforço de inteligência, né? Como é que ele escreveu 15 páginas para falar de um assunto sem dar o nome da coisa? Vai ali no item 5, tu voltou para trás, eu vi, o item 5 Estudos especiais. Em conformidade com esta missão, a Igreja apresentou sempre, mais amplamente, em tempos recentes, em ensino coerente, tanto acerca da natureza do matrimônio, como acerca do reto uso dos direitos conjugais, acerca dos deveres dos cônjuges. E ela, então, vai condenar o contraceptivo, ela condena a pílula e condena, por consequência, o uso do preservativo da camisinha, com deletérias e insanas consequências para a humanidade. Não teve depois, quando veio em plena AIDS, a igreja reiterou a proibição do uso de camisinha na Igreja Católica. Sim, o Papa João Paulo II condenou o uso de camisinha. Mas, enfim, esse debate, como eu gosto de dizer, você até corrigiu, acho que a palavra correta é pântano, né? É um pântano moral. É um pântano moral. Mas mostra que a gente não pode menoscabar o discurso religioso, porque
ele entra na esfera pública. De algum modo, ele sempre vai entrar na esfera pública. E a gente deve se preocupar atualmente, porque no Estado laico brasileiro, no Estado que se arroga um Estado laico, nós temos dentro desse Estado estabelecida e constituída uma bancada evangélica dentro do Congresso Nacional. A coisa foi tão longe que hoje, inclusive, a bancada evangélica, a bancada da Bíblia, né? Porque não são só evangélicos que estão lá, são espíritas e católicos também. Ela tem uma sua representante dentro do Poder Executivo, num ministério que talvez seja chamado de ministério ideológico, mas que talvez seja o ministério mais técnico que há, que é o Ministério da Mulher. E essa representante, ela chegou a um nível tal de disfarçatez e de retroagir na nossa história, que até um rumoroso caso de aborto legal, que é o único caso em que a lei ainda admite a ocorrência de um aborto, ela gestionou no sentido de boicotar a realização desse aborto. O que foi extremamente Que é um grave. aborto em caso de violência sexual, e no caso específico até daquela menina, né, uma criança, né, grávida. Então essa nossa democracia liberal, que eu estou aqui dizendo que ela é porosa, na verdade ela está cheia de crateras. Antes fossem só poros, né, Fernando? Antes fossem só goteirinhas no telhado da democracia. Na verdade, nós temos uma cratera no terreno da democracia. E uma dessas crateras é a sabotagem à laicidade do Estado brasileiro. Como é que você sabota a laicidade do Estado brasileiro? Tendo uma lei meramente formal que diz, lá no artigo 19 da Constituição, que o Estado é laico. Todavia, a laicidade que sai pela porta dos fundos, que é a Constituição, ela vai entrar pela porta que sai pela porta da frente, ela vai entrar pela porta dos fundos, sabotando a democracia. Tá, então, a gente está devendo aqui para o nosso público uma breve pincelada sobre este fenômeno, este movimento internacional chamado Pró-Vida, que já vem se manifestando na arena pública há algumas décadas, remonta no mínimo à década de 70, quando ele decolou nos Estados Unidos e se expandiu para o mundo inteiro. O movimento Pró-Vida é um movimento de matiz de direita, e ele é um movimento que tem uma certa pluralidade. Uma pluralidade estratégica que termina conquistando setores da esquerda. Por isso que eu gosto de abordar esse movimento, o nome desse movimento Pró-Vida, como um exemplo de fraude de linguagem. Por que isso? Eu chamo de fraude da linguagem tudo aquilo que privatiza o que em nós é o mais público em nós, que é o uso da linguagem. Para nós termos uma sociedade, nós primeiro precisamos fazer um acordo público sobre o uso das palavras. Quando eu anemizo as palavras de sentido, eu dou a elas, como alguém que exerce poder, o sentido que eu quero. Assim, eu chamo, por exemplo, um determinado movimento de pró-vida e, com isso, eu já rotulo e estigmatizo quem não pertence àquele movimento como sendo anti-vida. Quem não é pró-vida é contra a vida. Isso, então, é uma fraude de linguagem. Assim como é fraude de linguagem o famoso good citizen, que é o nosso cidadão de bem. Foquemos, então, no pró-vida. Ele é um movimento mais ou menos plural, por quê? Porque nem todo movimento pró-vida tem a mesma pauta. Vou dar um exemplo. Pró-vida contra aborto e a favor da pena de morte, por exemplo. Olha que coisa fantástica. Mas há movimentos pró-vida que são os mais de nuance cristã, que são pró-vida, contra aborto e contra a pena de morte. Então, a gente não pode nivelar todo o movimento. De qualquer forma, tenha ele a pauta que tiver, ele é um movimento de direita e que usa esse termo de modo impróprio. E por que eu estou dizendo de modo impróprio? Porque ele usa o fato de ser pró-vida, o que eu também sou, tá, Fernanda?
para legitimar uma pauta que não é legítima. Eu também sou pró-vida. Sou pró-vida, mas sou a favor da legalização do aborto, tá? Então, olha aqui. Ele usa um termo que mexe com o inconsciente coletivo, que é vida. Então, eu sou pró-vida, que é uma coisa legítima e que todos somos. Quem aqui não é pró-vida? Todos somos pró-vida. Para legitimar algo, para dar um salto quântico para algo que não é legítimo, que é instrumentalizar o direito penal para criminalizar um determinado tipo de conduta e estigmatizar um determinado segmento da sociedade. Tchan, tcharanã, qual segmento é esse? A mulher. O que subjaz ao nosso debate aqui é um termo que eu já trabalhei em outras lives, que é a simbiose patriarcado-capital. O que é o ventre feminino na sociedade do capital, no sistema do capital? O que é o ventre feminino em sociedades patriarcais? Diga-se, então, nesse contínuo patriarcado-capital, nós temos uma hierarquização da sociedade, o que é mais uma das suas facetas visceralmente fascistas, que é a hierarquia entre o masculino e o feminino. E eu perguntava, o que é o ventre feminino no sistema do capital e, de modo em geral, em sociedades patriarcais? Ele é um prolongamento, Fernanda, da sacralidade da propriedade privada. É do ventre feminino que brotarão aqueles que fornecerão no mercado a sua força de trabalho, que será usada para produzir todas as mercadorias e a glória da mais-valia das classes, que se apropriam da riqueza produzida pela sociedade inteira. É uma maravilha, é um espetáculo. É uma maravilha, é um espetáculo. E você usa como instrumento disso o direito penal. É aí que está a falcatrua da linguagem. Falar fraude de linguagem, você fala uma coisa muito bonita, né? Uma fraude da linguagem. Não, é uma falcatrua da linguagem, uma falcatrua geral. Se falava na década de 90, no neoliberalismo, né, no auge do neoliberalismo, em privatização de estatais. Eu te pergunto, o que é a privatização de uma estatal diante de algo muito mais grave que nós temos hoje, que é a privatização do espaço público, da luz do sol, da água, do oxigênio. O oxigênio está privatizado, Manaus que nos diga. E o que é a privatização da própria linguagem? A linguagem, ela está privatizada pelos que a usam. Quer dizer, esses caras, eles privatizaram o Provida como se nós não fôssemos pró-vida, né? Como se só eles fossem a favor da vida, mais ninguém, né? Quer dizer, a privatização... Aliás, como Deus foi privatizado, né? Deus tem dono, né? Deus foi sequestrado e tem dono agora. Então, Deus não nos pertence, Deus pertence a essas pessoas que falam em nome dele, e nisso exclui todos os outros, né? Então, Leonardo Boff não tem Deus, né? Quem tem Deus é o Feliciano. Porque o Feliciano sequestrou Deus, tirou Deus da órbita ou da relação com o Leonardo Boff, por exemplo. Há um contínuo ininterrupto entre o que nós tínhamos, que era a adoração ao Deus único, que funda a sociedade patriarcal, a adoração do Deus único, e a adoração da moeda única, que funda o sistema do capital. Então, o regime da moeda única, o dólar, o euro, o regime da moeda única, ele foi antecedido, foi criado um caminho que foi propício ao seu com a adoração do Deus único. Então, o patriarcado, ele subjuga a mulher, ele faz da mulher a inimiga número 1 da sociedade. Tá muito bem, então aqui. Então a gente focou esses aspectos todos. Eu acho que a gente deu, né, Fernanda, os nossos 50 centavos de contribuição para esse debate. É uma contribuição modesta, mas, enfim, é o que a gente pôde fazer aqui, dados os nossos imensos limites tecnológicos e de trato e de desenvoltura diante dessas novas tecnologias. Obrigada, então, né? Ótimo, é ótimo conversar com você. Pena que a gente tem pouco tempo, né?
Estamos sempre de plantão. Tá bom. Obrigada, Alessio. Obrigada, gente. Faremos mais vídeos para vocês. E vejam o Alessio nos barracos filosóficos, que ele é ótimo nos barracos. É um ótimo barraqueiro, filosófico.